E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tem um tempo que eu não posto vídeo, né? Pois é, a gente tá voltando agora. A Devi mandou pra gente 2 quadrinhos em formato digital, que são um vai ser relançamento e o outro é o lançamento. Relançamento de 300 de Esparta e o outro Xerxes, a queda da casa Dário e a ascensão de Alexandre. Será que é bom? Fica aí, beleza? Então bem-vindos. Eu esqueci o nome do canal. Bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Bom pessoal, eu sou o Diego, Diego Barros, para quem não me conhece, e vou falar um pouquinho sobre 2 quadrinhos, mais um, na verdade, do que propriamente os 2, que a Devi mandou pra gente aqui em formato digital pra gente fazer uma análisezinha. O primeiro, os 2 são de Frank Miller. O primeiro que eu vou falar aqui é 300 de Esparta. Vocês já devem conhecer, se não conhecem pelo quadrinho, conhecem pelo filme, o Rei Leão dos 300 espartanos contra Xerxes, contra a Pérsia, na Batalha das Termópilas, isso lá em 480 a.C. Presta atenção nessa data, beleza? Eu não vou detalhar muito o 300, porque é um quadrinho que eu gosto muito, O desenho é aquele de Frank Miller que vocês conhecem, Demolidor, Frank Miller, Batman, Cavaleiro das Trevas e por aí vai. E a pintura, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui que eu esqueci. E a coloração é do Lin Varley, é muito legal, muito bonita. E ela pega um trecho, da história ali de Esparta, dos persas, a Batalha das Termópilas, pega um trecho. E talvez por isso a história seja, vamos dizer assim, bem contada, seja uma história legal, não tem tantos fatos, até tem um pouquinho mais que poderiam ser explorados, mas não vem o caso aqui. Mas é fácil para você conseguir encaixar aquele momento em uma história, Foi o que o Frank Miller fez. Não é a 10ª maravilha do mundo aí, não, mas ela é um quadrinho que eu gosto, é um quadrinho que eu recomendo. Quem não conhece, quem quiser ter na sua coleção, eu recomendo. Ele é no formato widescreen, o Frank Miller ele optou por esse formato, a princípio não, porque ele queria mostrar como seria, depois que perceberam como ficaria o quadrinho em formato widescreen fora do padrão, todo mundo gostou da ideia e foi lançado assim, dessa forma, E Xerxes, a queda da casa Dário e a ascensão de Alexandre, preste atenção no nome, chama, caramba, vou ver um pouco das batalhas, o que é que tá levando, como é que vai acontecer essa batalha de Alexandre o Grande contra os persas, Ela é do Frank Miller também, os desenhos é aquela mesma coisa, e a arte é do Alex Sinclair, Fica muito próxima dos 300, a arte não, a coloração. A coloração ela fica muito próxima do que nós vemos em 300 de Esparta. Porém, eu queria chamar uma atençãozinha aqui para Xerxes. É um quadrinho que eu achei confuso, sabe? Eu não gostei de ler esse quadrinho. Dificilmente eu faço alguma crítica negativa aos quadrinhos que são enviados, No caso, a Devi está mandando para a gente via PDF. E dificilmente eu faço uma crítica, dificilmente eu não gosto dos quadrinhos que eles mandam. Tem aqueles que eu não gosto tanto, mas esse aqui me lembrou muito uma obra também de Frank Miller, chamada Holy Terror. Vocês lembram disso? Aquela desgraceira. Pois é, tá por ali, Tá equiparado. Eu não gostei muito desse Xerxes não. Por quê? É uma história que ela vai... É uma prequela, Para quem não sabe o que é uma prequela, é o prequel, talvez vocês conheçam como prequel, em inglês. É uma história, um fato anterior àquela história principal. No caso, a história principal é 300, então são fatos históricos, narrativas, histórias contadas antes,
Só que não é somente uma prequela, ela não conta somente o que veio antes de 300, ela conta o que veio depois também, só que de uma maneira muito embolada. Se você não tiver um conhecimento prévio sobre Atenas, sobre algumas batalhas, Batalha de Maratona, por exemplo, conhecer um pouquinho sobre a história de Alexandre o Grande, dos persas, sabe, da Grécia, aquela coisa toda, você fica meio perdido. E se você não tem alguma referência, como por exemplo eu tenho aqui 300 de Esparta, e não está muito atento com datas, você vai ficar, caramba, é uma história que precede 300, mas em nenhum momento é feita uma citação ou uma menção a 300. Né? São 5 capítulos, também no formato widescreen, né? A capa é até bonita, tá? Mas não é só a capa que interessa pra gente. E é uma história que você fica confuso. Se eu entregasse para vocês, isso é a sensação que eu tive. Leia e me diga o que você entendeu. Você, rapaz, é uma bagaceira só, eu não entendi muita coisa não, tá tudo doido. Né? Não viagem no tempo, mas pulos, saltos temporais para chegar até Alexandre o Grande. E você meio que levado ali a... Não diga ao erro não, mas você espera conhecer um pouco da história que antecede os 300 e posterior pegando aquela fase até chegar a Alexandre o Grande. Afinal de contas são quase 150 anos de diferença entre a Batalha das Termópilas e o fato de Alexandre o Grande, né? Quando ele está lá com Dário III, com Xerxes, Dário III, né? Terceiro. E falta, sabe, cenas ali, falta contar mais histórias. Parece que o Frank Miller pegou desenhos e foi lançando ali para ficar de qualquer jeito. Eu não gostei, realmente é um quadrinho que eu não recomendaria, sabe? Eu não recomendaria. Ah, mas eu sou fã do Frank Miller. Pronto, então você adquire. Eu realmente não recomendo porque eu achei muito confuso. A Devir, pelo menos no PDF que ela enviou pra gente, não faz nenhuma nota de rodapé, nada, situando o leitor nas ações, nos anos. A única coisa que você tem é o que está escrito ali no quadrinho. Né? Até no finalzinho, ali nas últimas páginas, poderia colocar, né? Ou então até no prefácio, poderia situar o leitor em alguns pontos, certo? Determinado ano aconteceu isso, determinado aconteceu aquela coisa, o que vai levar até a batalha final, que no caso a ascensão de Alexandre. Né? E é muito raso, é um quadrinho muito raso, é muito confuso também. Se você não tiver um conhecimento prévio, como eu falei, de um pouco da história, você fica perdido. Nós vemos no primeiro e no segundo capítulo, são 5, como já falei, precede a ação que vai acontecer em 300 de Esparta. Né? Tá precedendo, 499, 490, 400 e pouquinho antes de Cristo. No terceiro capítulo, já pula para 463, se eu não me engano. Então, já momentos após, né, anos após a Batalha das Termópilas. E depois ele volta para 479, basicamente um ano após, antes de Cristo, um ano após a Batalha dos 300. E em nenhum momento é feita a menção, nada disso. Tem uma cena de um casamento, né, do Xerxes, que ali você vai... Que Xerxes? É o mesmo de 300? Não é? Aí você demora um pouquinho a perceber isso, se você não ficar atento ao ano que está acontecendo. Que ele casa, ele está procurando uma princesa, né, a mais perfeita do mundo. E ele tem um casamento, ele casa, a princesa pede para que os protegidos dela, né, os judeus, eles não sofram retaliação. E ele, a seu modo, como é que eu posso falar assim, cumpre, né? Mas também tira a casa igual a Lei Áurea, né? Que é o que o rei faz, né? O Xerxes faz, ele tira tudo, queima tudo, manda todo mundo embora e fica ambíguo. Você não sabe se ele parou a matança que estava acontecendo ou se ele realmente não vai matar mais. Não vai nem chegar a matar. É onde eu falo, você tem que ter um conhecimentozinho. Para quem não tem, vai ficar, mas o que é que está acontecendo aqui? Estava tendo ou ia acontecer? Né? E é um momento que
talvez seja apenas para mostrar a maldade no coração de Xerxes, mas poderia ser abordado de outra maneira, sabe? É como você pegar uma cena, uma história que você está contando aleatória. Estou contando uma história lá dos Alpes Suíços, de repente aparece uma quimera, um cavalo com um bico de pato, uma cabeça de morcego e um pescoço de dragão. Venha, suba, não há tempo para explicações, e parte, quer dizer, você não entende nada. Então, é a sensação que eu tive quando vi essa cena, tipo, ocupou página aqui, ocupou espaço, não teve tanta necessidade disso, só para mostrar esse momento. Quer dizer, o Frank Miller, ele se perdeu muito com esses Xerxes, porque ele pega um espaço de tempo muito grande e condensa ali em 112 páginas, só que fica perdido, fica muito perdido, sabe? Ele teve que recortar algumas coisas, tirar outras, fazer algumas adaptações, algumas mudanças, mas ficou ruim, ficou confuso, sabe? Ficou muito aleatório. Não parece uma obra do Frank Miller, não. Como eu falei, lembra muito o comparativo que a gente pode fazer com aquela Holy Terror, né? Eventos relacionados a 11 de setembro, que foi lançado alguns anos mais à frente, aquela agonia toda. Eu não gostei, eu não recomendo. Agora, 300 eu recomendo sim. Diego, mas eu gosto de Frank Miller, eu quero ter as 2 edições. Pronto, você compra, vai ficar bonitinho na estante, aquela coisa toda, né? O formato widescreen é legal, mas eu não recomendaria, não. Me desculpe, mas eu não gostei desse quadrinho, não. Achei uma obra do Frank Miller muito ruim. E vocês poderiam ter colocado uma notinha de rodapé, uma explicaçãozinha. Em 300 tem, né? No finalzinho ainda tem uns detalhezinhos, uns asteriscozinhos explicando o momento, alguma coisinha ou outra. Né, a batalha de maratona, lá em 300 tem, aqui nós vemos no primeiro e segundo capítulo, né, no desenrolar. Em 300 tem uma mençãozinha lá no final, lá quase nos créditos. Então, eu acho que faltou isso da Devi, né, para essa obra do Xerxes. Eu não achei legal, não. Me desculpa aí, Devi, mas é o que eu penso sobre Xerxes, né? A queda da casa Dário e a ascensão de Alexandre. Até pelo próprio título, você vai olhar, caramba, vou ver aqui, você não encontra muita coisa, não. A casa Dário caiu mesmo, mas não é culpa da editora, não é culpa do Frank Miller, né? Eu não sei se eu teria trazido essa obra para cá, não, mas, né, de repente alguém gosta, né? É isso, beleza? Tem alguns materiais da Devi que eu vou trazer para vocês também, fazer um comentáriozinho, não sei se um review seria o mais correto, mas a minha opinião. Tem Zu no Inverno, que é um quadrinho, cara, muito bom, muito bacana, acho que vocês vão gostar de ler, de ver até o vídeo também, que é bem legalzinho. Tem outros quadrinhos aí bem interessantes, Slow, que é um quadrinho de ficção científica, para mim, dos que eu li ano passado, é o melhor quadrinho de ficção científica. É lançado, da Devi também, né? Eu fiz um comentáriozinho sobre ele lá naquele dia do quadrinho grátis, né? No penúltimo vídeo. É um quadrinho muito legal, melhor do que Black Science, muito melhor. E é isso, beleza? Se gostarem, não esquece de dar o joinha. Joinha, compartilha, comenta, faz sugestão de vídeo aí, beleza? E novamente agradecer aos mais de 100 inscritos aqui do canal, beleza? Valeu, pessoal!